Meu amigo vascaíno, um bom dia, um bom começo de tarde. Hoje é dia de Vascão da Gama. Hoje o Vasco joga, amor. Eu vou pro Caldeirão. Isso mesmo, pessoal. O Vasco pega o Botafogo num jogo decisivo no Campeonato Brasileiro. Vamos falar muito aí sobre a situação do Paiva, porque hoje é o dia D para o nosso treinador. A gente tomou conhecimento através do canal Atenção Vascaínos que o Pedrinho na próxima semana anuncia o CEO e o CFO. Vamos falar muito sobre essa situação aí da reestruturação da SAF. E por falar aí na próxima semana, a gente tem reforços aí a caminho do Vasco da Gama que pode ser anunciado aí a qualquer momento, e reforços aí de peso. Inclusive aí a gente tem que falar uma coisa: Pedrinho, mesmo com uma condição muito difícil aí no caixa, tem usado a criatividade para ir ao mercado, certo? Vamos falar muito sobre a situação do Roberto Ferreira, do Brian Rodrigues e também do trio Coutinho, Souza e Alex Teixeira. Tem muita coisa para a gente falar, além dessa situação aí do name rights, que vai possibilitar o Vasco da Gama de fazer aí contratações para a gente poder sair dessa coisa nojenta que a 777 Partners e o Salgado deixou a gente. Então peço a você que não é inscrito no nosso canal para você se inscrever. Vamos começar aqui falando sobre Vasco da Gama e Botafogo. Momentos diferentes. Botafogo vive um momento muito melhor do que o Vasco. A busca do Botafogo é pela liderança. O Vasco já esteve bem pior no campeonato. O Vasco busca sair ali da zona da confusão. O Vasco tem ali dois desfalques hoje, o Cocão e o David. O David é um desfalque que o Vasco vai sentir, porque não é nem porque o David é craque, é porque a gente tem poucas opções ali. E o seguinte, né? A gente hoje tem o retorno aí do Paí. Então, o provável time do Vasco da Gama é Léo Jardim no gol, o PH, o Maicon, o João Vitor, Piton, Hugo Moura e JP. Paê, Adson, surpresa aí, o Ryan e também o Vegete. Esse é o time do Vascão da Gama. E é o jogo aí da carreira do Paiva, porque o Paiva, se vencer hoje, deve ser efetivado. Independentemente disso, né, o Marcelo Santana, que acabou de chegar aí para ser o homem forte do futebol do Vasco da Gama, juntamente ali com o Pedrinho, né, e com o Felipe, estão ali simplesmente verificando já outras possibilidades ali de treinador, certo? Nome do Cuca muito pesado aí, assim como a situação aí do Renato Gaúcho, né? O Vasco indo atrás aí de treinadores, mas as negociações estão em stand-by. O Vasco já teve até mais pressa aí, porque por enquanto o Paiva está dando conta do recado. Meus amigos, sobre essa situação aí do CEO e do CFO, né? A gente recebeu a informação lá do canal Atenção Vascaínos que na próxima semana o Pedrinho anuncia esses dois profissionais aí para começar a reestruturação da Vasco da Gama SAF, né? Sobre a situação do CEO, fica a expectativa aqui do Levenciano assumir o cargo, né? Se não houver sacanagem, se não houver patifaria, a gente pode ter o Levenciano aí sim sendo o CEO do Vasco da Gama. Mas é aquela situação, a gente fica naquele compasso de espera aí para ver efetivamente o que o Pedrinho vai arrumar. Eu nem crio tanta expectativa assim, porque
o diretor aí, um homem forte do futebol, o executivo, me deu uma decepcionada. Então vamos ver se o Pedrinho capricha aí no CEO e no CFO. Vamos falar aqui sobre a situação de reforços. Mas, Laureano, como que o Vasco vai arrumar dinheiro? O Vasco tem muitas moedas de troca, alguns jogadores que não vingaram e que possuem mercado aí, certo? Inclusive, né, o Ryan recebeu uma proposta aí milionária ontem, vários clubes aí da Europa, como o City, o Chelsea, entrou também na parada, o próprio Barcelona, para poder levar o rapaz embora, certo? Então, assim, o Vasco tem muitas moedas de troca, não necessariamente o Ryan, mas o Vasco vai ter que vender algum jogador, e o Vasco conta com a situação aí do name rights, né, que ontem eu disse para vocês que já está acertado, 300 milhões aí em 15 anos, e o Vasco pode pegar esses valores aí para fazer aí um aporte e começar a montar a equipe, né? A janela só abre no dia 10, né? O anúncio, o Vasco pode até fazer antes, mas condição de jogo só no dia 10, perfeito? Bom, e vamos falar aqui sobre a situação do André Ramalho, porque é o seguinte, o André Ramalho recebeu uma proposta do Vasco da Gama, uma proposta que o Vasco chegou no topo, o Vasco está fazendo de tudo para trazer o zagueiro, certo? Eu acho que dificilmente o Internacional vai igualar a proposta do Vasco da Gama. A informação que vem do sul do país com relação ao André Ramalho é que simplesmente ele não recebeu nenhuma proposta do Internacional, tá? Ele tem uma proposta do Vasco, tem outras propostas para poder continuar na Europa também. Vamos ver aí, segunda-feira a gente vai ter um martelo batido com relação a isso. Nas últimas horas o Vasco avançou na situação do Bruno Tabata, isso mesmo, jogador que pertence ao Palmeiras, que jogou lá no Catar nessa última temporada e meteu muitos gols, deu muitas assistências, o Bruno Tabata, certo? E chamando a atenção, porque o Vasco da Gama está investindo pesado, certo? Nessas pontas aí, o Vasco que já anunciou o Emerson Rodrigues, o Vasco também indo atrás do Bruno Tabata, que joga na mesma posição, certo? Então pegou a gente de surpresa, o Vasco negocia com o Palmeiras a situação da chegada do Bruno Tabata, tá? Situação também que a gente quer passar para vocês é sobre o Roberto Pereira. Foi um nome que caiu muito bem ali na cúpula vascaína, um nome que foi oferecido, certo? O Pedrinho gosta do nome, né? O Felipe também, jogador ali que teve passagem pela Juventus de Turim, tem 33 anos e foi oferecido ao Vasco da Gama. Bom, situação que esquentou muito nas últimas horas aí foi essa situação envolvendo a situação do Brian Rodrigues, tá? Porque parece que vai ter negócio nessa situação. O seguinte, o América do México pediu ali 6 milhões de dólares. Laureano não vem. Só que o Vasco foi e colocou o esforço na parada. O Vasco colocou o esforço. E aí é um jogador que tem um potencial muito grande de crescimento, o esforço. E assim, o América do México deu aquela balançada. Então a gente pode ter um troca-troca aí com relação ao Brian Rodrigues pelo esforço, que não se adaptou aqui no Vasco da Gama, perfeito? E sobre a situação do Coutinho, é do Vascão, rescisão de contrato já assinado, o Vasco só aguarda a papelada para fazer o anúncio aí do Aston Villa, e a situação, tão logo o Coutinho seja aí anunciado, será também o Alex Teixeira e o nosso Bravo Souza, que está treinando muito bem. Então essas foram as notícias aí do Vasco da Gama. Vamos aguardar para ver se dá tudo certo aí, o Vasco se reforçando e se reforçando muito, bastante aí. Obrigado aí pela atenção, Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu!